queria falar uma coisa do Túlio aqui em 95, né? Se não me engano, foram 25 jogos e 23 gols. O nosso queridíssimo clube ali da Gávea montou um ataque com Edmundo, Romário e Sávio. E a torcida do Vasco fez uma musiquinha para eles. Não me lembro se o Vasco ganhou do Flamengo ou não. Mas foi uma musiquinha que era uma propaganda muito conhecida na época numa empresa de aviação, se eu não me engano, né? E fez uma paródia, né? Cantando pior ataque do mundo, pior ataque do mundo. Salve Romário de mundo, né? Para um pouquinho, descansa um pouquinho, salve Romário de mundo. A torcida do Botafogo fez uma melhor ainda. Meu amigo Portela que fez essa versão. O maior artilheiro do mundo, o maior artilheiro do mundo. Túlio sozinho tem 10 gols a mais, que salve Romário de mundo terminou com 10 gols a mais. Os 3 juntos fizeram 13 gols. A gente saiu do Maracanã sempre cantando isso. Foi um título realmente sensacional. E essa pancada no Atlético Mineiro foi um troço espetacular. Aliás, só ganham da gente na moedinha mesmo, né, Edu? Pois é, rapaz, aquilo foi um negócio, eu era muito criança, eu assim, só lembro do bochicho e tal, meu pai falando, enfim. Mas a questão, o que foi para mim emblemático depois como historiador, né, é o clima de guerra que foi criado para esse jogo, e eu queria ressaltar a importância do papel da imprensa, né? E a imprensa ela tem um papel que é muito importante, cara, a responsabilidade do profissional de imprensa. A galera está esquecendo isso e vamos embora, está indo na paixão, está indo na emoção, né? No sangue. Pô, poderia ter acontecido uma tragédia, cara, porque o estádio do Mineirão estava lotado, tá? Estava lotado, muita gente. Era papo, se eu não me engano, de 80 mil pagantes, que para a época era muita coisa. O clima era bélico, o bagulho lá, era muito esquisito. E os caras entraram realmente para machucar, não era uma coisa tipo, olha, vamos dar uma intimidada. Hoje, cara, acontece ali, o cara sopra no ouvido do maluco, o cara cai. Haja visto Botafogo e Flamengo da última vez, né? O rapaz ali, um menino ali que tem um negócio no cabelo frito, né? O cara fica se jogando no chão, uma coisa, e isso irrita, né? Profundamente. Naquela época não tinha isso. O cara não se jogava porque tinha uma ética dentro do campo. Então os caras batiam mesmo. Era uma coisa de louco. Então, como a imprensa comprou essa chamada narrativa, tem até uma imagem de um dos jornais do Rio, após esse segundo jogo, da enfermaria do Botafogo. A enfermaria, assim, de cabeça aqui da imagem, era Rogério, estava o Gerson, acho que o Carlos Roberto, não sei nem se estava ali, porque o Carlos Roberto teve que costurar a perna. Eram 4 ou 5 jogadores na enfermaria por causa desse jogo. Quer dizer, então, assim, aquilo que me chamou a atenção como historiador era o clima de guerra que se criou, e é compreensível, se eu vou falar um negocinho aqui, não compreensível o clima de guerra, mas era compreensível essa certa animosidade, porque naquela época, é legal a gente falar isso para a rapaziada, o futebol brasileiro ele fechava no eixo Rio-São Paulo. Minas, Rio Grande do Sul, que eram grandes estados, eles de fato eram meio que escanteados do sistema, né? Quer dizer, tanto que não tinha nem campeonato brasileiro até 1966. Era o torneio Rio-São Paulo que representava, entre aspas, de um aspecto um pouco mais nacional, que no caso era regional. Então os caras já se sentiam excluídos, né? E aí o que acontece? Por isso que eu achei bem interessante esse jogo, porque Minas estava em alta. O Cruzeiro tinha sido campeão da Taça Brasil da edição anterior, desbancando o Santos, cara. Não é o Santos, com todo respeito, não é o Santos do Neymar, é o Santos do Pelé. Do Pelé, Coutinho, Bengal, aquela galera toda. A pessoa já estava um pouquinho mais... todo mundo. Rapaziada forte ainda pra caramba. Então o Cruzeiro, ganhando a Taça Brasil, falou, opa, nós estamos aqui, Minas no cenário. Beleza? E aí o que acontece? O Atlético estava invicto. Havia 20 partidas que o Atlético estava invicto até chegar no jogo com o Maracanã. Então, além do Botafogo ter colocado na roda, mesmo, porque era uma prática, era uma cultura, o futebol do Botafogo começou a ser formado
dessa maneira, lá já na época do Garrincha. O Garrincha fazia o olé sozinho, né? Aquele negócio Mas aí os caras começavam, montavam um esquema, e eu queria só tocar esse assunto. Em 1967, o treinador já era o Zagallo, e o Zagallo gostava do 4-3-3. Né? Então, ele mesmo não era um ponta de profundidade, de linha de fundo, era um cara que fechava mais o meio. E quando ele assume o Botafogo, que ele coloca efetivamente o 4-3-3, com Paulo César Caju vindo fazendo meio-campo, o meio-campo, com meu amigo, Carlos Roberto, Gerson e Paulo César, tendo ainda o Ney Conceição, o Afonso entrando, é muita qualidade tocando a bola ali. Né? Ainda tinha Jairzinho, Roberto, só que Jair estava machucado nesse confronto. Mas o que eu quero dizer é que tinha muita qualidade no meio-campo. Então os caras botavam a bola mesmo e negócio de Harlem Globetrotters, segura daqui, vai dali, vai cá, né? E os caras começavam a ficar irritados. Só que o pessoal de Minas falou: opa, peraí, mas nós estamos fortes aqui. E o Atlético era líder do Campeonato Mineiro. Lembrando que o Cruzeiro tinha sido, salvo engano, era bicampeão, 65, 66. Então os caras do Atlético estavam vendo o Cruzeiro, campeão da Taça Brasil. Pô, os caras estavam invictos. Toma olé. Virou todo mundo fortão pra caramba. E aí só... Desculpa. Fala, Marcelo. Voltando só naquele fio da meada da imprensa, né? A imprensa fez realmente um clima de guerra lá, como fizeram agora no jogo do Pearol, né? Sim. 3-1. Foi exatamente isso. E eu tenho alguns testemunhos. Eu tinha 8 anos, tá? Já via jogo do Botafogo de Juvenil desde 5. Eu me lembro bem desse jogo. Alguns amigos que eu conheci depois são testemunhos mais velhos do que eu, que foram a Minas de carro, foi uma torcida grande do Botafogo, muito grande, e quebraram carros com placa do Rio. O Botafogo mandou uma coroa de flores para a direção do Atlético Mineiro. O diretor do Atlético levou para o gramado antes do jogo, pisou em cima, destruiu a coroa de flores toda. Era um clima, isso para o segundo jogo, né? Sim. O primeiro foi aqui, o primeiro lá aqui. Era o jogo que... Foi um clima de guerra. Foi. Era esse ponto que eu queria... É legal você ter reforçado isso, porque, assim, eu tenho militei quase 20 anos, né, cara, na chamada grande mídia e tal. Eu acho que, muitas vezes, o cara perde um pouco a mão, perde um pouco a linha, né, para tentar motivar, mas os caras perderam demais a linha porque estavam levando para esse lado do provincianismo, né, porque eu até entendo, os caras estavam sendo escanteados e tomam um vareio de bola ali e tal, mas só que aquilo poderia ter terminado muito mal. Muito mal. Muito pior. Exatamente, muito pior. E quando eu pedi para a rapaziada guardar o nome da fera lá, do árbitro do primeiro jogo aqui no Rio, né? O Joaquim, foi o nome do meu avô, né? Joaquim Gonçalves da Silva. Por que eu pedi para você, nosso amigo aí, os nossos amigos aí, guardar esse nome? Porque esse cara era um árbitro de Minas. E, como eu falei, o Atlético estava disputando, era o líder do campeonato mineiro. Pô, e o rival bicampeão, campeão da Taça Brasil. Então, os caras estavam ali e falaram: meu irmão, vamos ganhar esse troço. Faltavam 3 rodadas para acabar. Não, 3 não, acho que 4 rodadas para acabar. Agora eu já nem lembro. O Atlético estava ganhando uma partida, não salvo engano, do Valério, alguma coisa assim. Desculpa, estava 0-0 esse jogo. Esse cara era o árbitro, né? O Joaquim, seu Joaquim, meu avô. Meu avô Joaquim. E de repente toma o gol o Atlético. O Atlético toma o gol, no Mineirão cheio, e o Amauri, que era um jogador meio-campo do Galo, é expulso. O Frederico Lopes já expulsa o Amauri. Pô, o que acontece? Invasão de campo, para meter a porrada no árbitro. E aí, cara, aquela confusão toda, e aí beleza. Por coincidência, o Atlético empata o jogo, e aí aquele negócio, vamos virar, né? Dá a saída e toma o segundo. Aí tu perde o jogo 2-1 e perde a invencibilidade no Mineiro. E aí, faltando 3 rodadas, faltando 3 rodadas para acabar, o Atlético vai jogar contra o Cruzeiro, com 2 pontos, estava ganhando por 2, levando por 2 pontos de frente. Na época, a vitória valia 2 pontos, né? Até hoje, se considera esse Cruzeiro Atlético talvez um dos mais emblemáticos. E o Atlético abre 3-0. 3-0.
O Cruzeiro perde um jogador, o Procópio, zagueiro, expulso. E o Cruzeiro, com um jogador a menos, empata o jogo em 3-3. Ou seja, se o Atlético ganhasse esse jogo, ele ia... O jogo estava empate, correto? Então ele ia botar mais um ponto de vantagem, ele ia botar 3 pontos de vantagem em relação ao Cruzeiro, faltando 2 rodadas. Pô, era muito difícil tirar, né? Esse empate manteve em 2 pontos. O Atlético acaba perdendo uma das partidas, salvo engano. Não, reduz a diferença para 1 ponto. Fiz uma conta maluca aqui. Reduz para 1 ponto. O Atlético, dos 2 jogos, ele só ganha 1. O Cruzeiro ganha os 2 e vai para uma decisão Cruzeiro-Atlético. E o Cruzeiro ganha o campeonato. Então, assim, e sem contar que o Atlético é eliminado pelo Náutico. Né? Então, assim, acabou que a imprensa fez um escarcéu. Os jogadores do Botafogo saíram machucados. Ferretti, inclusive, no jogo final, no terceiro jogo, é curioso, na comemoração, dá para ver, porque o Ferretti é o mais alto de todos, né? O Ferretti vai para a comemoração quicando, porque ele estava baleado já. Os jogadores do Botafogo saíram machucados por um clima de guerra criado, fomentado pela imprensa mineira. Né? Então, isso é só para ilustrar para a galera como é que era naquela época e também o papel a responsabilidade que a imprensa precisa entender, né? Só uma coisinha. Eu fui entrevistar o Ferretti na época da Hora da Estrela. Eu perguntei quantos metros de altitude ele tinha. Ah, legal. E ele me confirmou 1,90 m. Pô, maneiro. Ele e o Fischer. Eu acho que o Fischer, Marcelo, o Fischer era um pouquinho mais baixo, porque... Não sei, o Ferretti falou 1,90 m. O Ferretti, eu já tinha... Isso. O Ferretti, eu vi algumas fichas com 1,90 m, os caras falando 1,88 m. Aí tem uns malucos que exageram, aqueles malucos, 2 metros. Eu falei com a fonte, né? Não, Ferretti com certeza. Ferretti é maneiro, isso aí. Mas o Fischer, eu vi várias, inclusive na AFA e tal, fonte com 1,86 e 1,88. Né? Mas, enfim, isso aí é preciosismo. Mas o legal aqui do Ferretti é que, para quem não conhece, hoje você pega um cara de 1,90 m na área, ele já faz uma diferença ali, beleza. Mas nos anos 60, a humanidade era mais baixa. As pessoas eram menores. Quando se faz, as pessoas fazem comparações, que eu acho ridículo isso, a gente vai ter muita oportunidade nas nossas resenhas aqui de falar sobre isso. Comparar jogador de época diferente chega a ser uma covardia. Imagina comparar um goleiro, cara. Os goleiros hoje, tudo 2 metros de altura, abre o braço, envergadura imensa. Naquela época tinha goleiro de 1,70 m, cara. Então, assim, o Ferretti entra no jogo, os caras do Atlético, esse maluco aqui, porque não tinha tanto confronto. E o Ferretti, ele sempre que tinha corda a favor do Botafogo, ele ficava ou fora da área, ou mais ou menos na linha ali. Aí batia aquele balão, assim, o Ferretti vinha no embalo. Alto pra caramba. Quantos gols ele fez de cabeça? Eu estou montando a estatística disso. Um monte, mas muitos mesmo. O Ferretti chegou a ser atirando do Botafogo sendo reserva. Exato. Não, ele era demais. A gente vai falar sobre ele pra caramba. Mas o gozado é que quando entra o Ferretti, cara, o que é isso aí? Porque ele era novo, ninguém conhecia. O Minas ninguém conhecia. Não tinha confronto toda hora, né? Porque não tinha Campeonato Brasileiro ainda. Não, além disso, o Ferretti era muito novo, né? E ele chegou a disputar a Olimpíada de 68, né? Foi para a Olimpíada, né? Sim. Era um garoto que estava entrando, então até para a torcida do Botafogo era um cara, tá entrando. Imagina para os caras de Minas que não conheciam. E naquela época só ia para a Olimpíada quem era realmente amador, não tinha ainda contrato profissional, né? Geralmente era juvenil, quase todos. Isso. Vários. Até na nossa... A gente vai falar para caramba sobre isso. Aquele ataque Cremilson, Puruca e Tiquinho. O Cremilson foi para a seleção brasileira olímpica. O Tiquinho foi para a seleção olímpica. E o Puruca foi para a seleção brasileira de novos. Então, a rapaziada fala muito sem nunca ter visto jogar também. Né? Exatamente. Os apelidos eram bizarros, né? Imagina você falar do Zico. Pois é, olha o Zico. Posso contar uma historinha? Claro. Pan-Americano de Cali, 71. Outro dia eu fui lá na inauguração da estátua do Garrincha, lá em General Severo, que o pessoal reclama
que ele fica de costas para a rua, e eu defendo isso porque era assim que os adversários conheciam o Garrincha, pelas costas. Eu só vá passando o tempo todo. Então, eu encontrei o Nilson. No Pan-Americano de Cali, o ataque da seleção brasileira era Roberto Carlos, do Botafogo, Cleiton, do Guarani, Nilson, do Botafogo e Galdino, do Botafogo. É isso aí. E no banco de reserva do Nilson, quem era? Exatamente. Quem? Acabei de falar quem? Zico. Pois é. É isso aí. É isso aí. Eu falei, ô Nilson, pô, me lembro desse ataque, é isso mesmo. Falou, E quem era seu reserva? Ele riu, né? Eu não quis falar assim, falei, ele não gosta de falar, não. Ele diz, não gosto de falar, não. Mas eu enchi tanto o saco dele e falou assim, olha, o 10 era eu. O outro lá era 20 o número. Então... A gente vai falar muito sobre esses caras. É muito legal trazer esses personagens que até... Exato. Porque eu acho que o grande lance, né, cara, de nós três aqui é a gente contar as histórias, ok, beleza? Mas muito mais é mostrar para essa geração nova quem foram esses caras. Né? O que esses caras fizeram? A gente não pode... Eu falei do jornalista, né? Falei do jornalismo. O papel do jornalista está se perdendo, cara. É fundamental. O Brasil, quando os caras, o Brasil não tem memória. Pô, mas não tem memória porque os jornalistas não ajudam, né, cara? Vai fazer o quê? Cabe a gente aqui, cabe a galera, vários historiadores. Eles não pesquisam. Não pesquisam. Sempre que tem um Botafogo e Bangu importante, já escutei 2 vezes isso. Eles vêm com a mesma história. Em 67, Botafogo e Bangu decidiram o Campeonato Carioca, o Botafogo ganhou 2-1. Tudo bem, até aí tudo bem. Mas o que eles falam é o seguinte, o Botafogo tinha ganho o primeiro turno. Como ganhou do Bangu, ganhou o segundo turno também, foi campeão. Cara, o campeonato era pontos corridos. Tinha turno e retorno, tinha. Mas era ida e volta, né? Diz assim. Exato. No Maracanã. Ele ganhar primeiro turno, ganhar segundo turno. Não existe isso. Eles acham, a questão, Marcelo, é que o cara simplesmente acha e fala. E aí não tem ninguém para rebater. Esse é o propósito desse canal. O propósito desse canal é mostrar a história do Botafogo. Pô, o bom e o ruim. Eu contei a história de uma derrota. Sim. Eu contei a história de uma derrota, cara. A gente perdeu na moeda, irmão. Entendeu? Então, assim... Isso documentado, né, Edu? Documentado, exato. Jornal, súmula, entrevistas, jogadores. Tal. Isso é muito legal. Então, assim, é bacana isso que você falou a respeito do Nilson, para as pessoas entenderem o peso desse jogador, cara. O peso do Nilson Dias. O que o Nilson Dias representou? E representa para o Botafogo. O Galdino, que o Marcelo citou, o Galdino, cara, era pequenininho. Ele com 16 para 17 anos vai jogar no profissional do Botafogo. Numa época que, meu irmão, para você jogar no profissional do Botafogo na virada, né, dos anos 60 para 70, que isso? É o Galdino, cara. E aí, só que às vezes se perde no caminho, sei lá, deu azar, acontece alguma situação ou outra, mas um baita de um jogador, cara. É isso aí. É isso. Mais algum aí, alguém? Narral, só lembrando, eu vou com o Narral entrar na história aqui rapidinho, para o Narral, nesse teu jogo de 5-0, como você falou, né? Uma coisa que era gozada, diz aí, a gente tinha certeza que ia ter um golzinho do Túlio, cara. Era engraçado. Isso que era gozado. 3-0, o pessoal já não estava nem mais preocupado. Como assim? Tá faltando, tá acabando o jogo, cadê? O pessoal queria o gol do Túlio, né? Queria ver o gol do Túlio, que sabia que ia sair. Isso aí. É isso aí. Isso aí, rapaziada. Lembrando, hein? Gostou do conteúdo? Gostou mesmo? É sério. Então curte, se inscreve no canal, vire membro do canal. Vamos fazer juntos esse caminho aí. Vamos contar a história do Botafogo. Narrar o Marcelo, eu e vocês todos aí. Vamos lá fazer essa bagunça aí. Isso. E se quiser receber notificações, aí aperta o sininho. Já falei aqui, aperta devagar, para o Peter não ficar com ciúme, né? Isso. Tá? E vamos nessa.
Valeu, rapaziada! Valeu, um abraço. Valeu! Fogo! Sempre!